Rezende, no Jornal da Tupi. 18h57. Jornal da Tupi. Informação. Vamos ouvir essa reportagem completa após o acidente que infelizmente levou à morte mãe e filho na Tijuca e que reacendeu essa discussão sobre a legislação a respeito do uso de bicicletas elétricas. O Rafael Figueira fez uma reportagem muito ampla sobre isso. Vamos ouvir juntos. Boa noite. Boa noite para você, Sidney, e amigos do Jornal da Tupi. Depois da morte de Emanuele Farias, de 40 anos, e do filho dela, Francisco Antunes, de apenas 9 anos, na rua Conde Bonfim, na Tijuca, um assunto voltou a ser debatido, que é o alerta sobre o uso de veículos elétricos nas ruas do Rio e a segurança das bikes, ciclomotores e outros equipamentos que circulam cada vez mais pela cidade. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, afirmou que a prefeitura vai editar um decreto para reforçar a fiscalização desses veículos. Se a gente considera esses autopropelidos, bicicleta elétrica, enfim, vários tipos diferentes de veículos, é claro que a gente vai precisar de novas regras, mais duras, mais restritas. A gente está preparando um decreto, né, que deixe bem claro onde que esses veículos podem se deslocar. Este decreto, Sidney, ainda não tem uma data para ser publicado, mas desde o início do ano, o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu regras claras que diferenciam 3 tipos de veículos elétricos. As bicicletas elétricas, por exemplo, funcionam com pedal assistido, ou seja, o motor só entra em ação quando o usuário pedala. Essas podem circular em ciclovias e ciclofaixas com um limitador de velocidade de 32 km por hora. Já ciclomotores são completamente diferentes. Eles têm acelerador e funcionam como uma moto. Nesse caso, é obrigatório ter habilitação, emplacamento de veículo e utilizar capacete, além de não poder circular em ciclovias. Existe ainda uma terceira categoria, que são os equipamentos autopropelidos, como skates e patinetes elétricos. Eles têm velocidade máxima de 6 km quando em áreas de pedestres e até 32 km por hora em ciclovias. Só que mesmo com essa definição, a prática nas ruas mostra outra realidade. A gente conversou com a Vanessa Duarte, empresária que usa a bicicleta elétrica todos os dias, e falou sobre os cuidados que toma ao poder se locomover. Eu adaptei a minha moto, eu coloquei como se fosse uma lanterna tática que fica piscando direto para que os carros me vejam. Eu ando o máximo na calçada que eu consigo. Agora tem vezes que não tem como passar pela calçada porque é estreita e tem os pedais também passando, então a gente fica na questão de ir na calçada. Mas eu ando com farol, eu tenho pisca-alerta, ando de capacete, mas mesmo assim a gente fica muito vulnerável porque o carro, o ônibus é um veículo muito grande. Você acredita que se tivesse uma ciclovia, a tragédia poderia ter sido evitada? Sim, com certeza, acredito, porque aí os carros iriam respeitar, né? Assim a gente acredita, né? E seria bem mais seguro. Outro ponto crítico é a malha cicloviária, Sidney, porque apesar da promessa da prefeitura de expandir a rede, o crescimento ainda é considerado lento. Hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro tem pouco mais de 500 quilômetros de ciclovia, bem abaixo da meta prevista para os próximos anos, que girava em torno de 1.000 quilômetros. Eu conversei com um doutor em urbanismo pela UFRJ, o Felipe Húngaro, que deu um panorama sobre a infraestrutura da nossa cidade. A infraestrutura das cidades hoje não dá conta dessa dinâmica, pelo menos no Brasil. O que nós vemos, né? Que atualmente a gente não tem uma infraestrutura para bicicletas, né? As ciclovias, ela não é uma infraestrutura robusta nas cidades brasileiras, a exemplo de outras cidades do mundo, né? Então, esses micromodais, né? As bicicletas elétricas, os patinetes, esses equipamentos menores, eles se deslocam nessas ciclovias. Então, só para a gente pensar no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro hoje tem entre 300 e 400 quilômetros de ciclovia. Bogotá, que é uma cidade relativamente parecida em termos de população, tem quase o dobro, tem 600 quilômetros. Além disso, tem também a questão da sinalização e da conscientização do trânsito para que a gente consiga acomodar
esses modos de transporte no trânsito das cidades brasileiras. Sidney, a falta de fiscalização somada a essa falta de infraestrutura resulta, infelizmente, numa possibilidade maior dos acidentes. A gente conseguiu um levantamento do Corpo de Bombeiros dizendo que apenas no início de 2026 já são mais de 100 registros de acidentes com esses veículos elétricos. E para falar sobre as principais lesões sofridas pelos condutores destes veículos, nós conversamos com o médico ortopedista, diretor médico do CREB, Dr. Rodrigo Cass. E é importante ressaltar que esses veículos de baixa velocidade, como a bicicleta, elas têm lesões ortopédicas no dia a dia, simples, superficiais, algumas feridas que são suturadas, com um baixo índice de sequela. Mas quando a gente vai aumentando a velocidade, a gente já vai aumentando a característica dessas lesões. Apesar de a legislação ter setado o limite alto da velocidade, o limite dessa velocidade em 32 km por hora, mesmo assim a gente entra já num padrão de impacto muito alto, com grandes chances de sequelas. O ortopedista explica também, Sidney, os impactos desses acidentes na rede de saúde. A gente entende que um único paciente grave ele pode gerar um custo de 30 a 150 mil reais com internação e cirurgia. Isso se torna mais dramático ainda no sistema caótico como a gente tem no Sistema Único de Saúde. A internação de trauma hoje no Sistema Único de Saúde tem uma média de R$ 1.500 a R$ 5.000, podendo aumentar isso quando vai para o CTI. Bem, amigos, a avaliação é que sem investimento em infraestrutura e sem uma fiscalização efetiva, o avanço dos veículos elétricos pode continuar trazendo riscos à saúde. A tendência é de crescimento, mas o desafio é garantir que esse novo modelo de mobilidade aconteça com segurança para todos. Eu volto com você, Sidney. Quero agradecer muito ao Rafael Figueira, agradecer muito a coordenação de jornalismo da Márcia Pinho, né? Eles pensaram essa reportagem tão completa, tão boa, né? E só vai faltar mesmo a entrevista ao vivo que a gente vai fazer agora, mas eu quero agradecer aos dois porque esse é o tipo de trabalho de reportagem, né? Que valoriza bastante também aqui o nosso trabalho e qualifica para o nosso ouvinte ter opinião mais profunda a respeito disso. Entrevista. Barroca, você está certo, porque você logo na abertura você disse que o acidente que matou mãe e filho na Tijuca recendeu mesmo essa discussão sobre a regulamentação das bicicletas elétricas, e você tinha informado também, ouvinte, que Celso Alves Mariano, engenheiro, seria o nosso entrevistado. Pelo que eu estou vendo, ele já está na ponta da linha, né? Exatamente, o engenheiro Celso Alves Mariano, especialista em trânsito, diretor do Portal do Trânsito, já está na linha exatamente para avançar nesse debate, tirar dúvidas e até apresentar propostas em relação às bicicletas elétricas. Boa noite, Celso, obrigado por aceitar o nosso convite. Celso, o que diz exatamente a resolução do CONTRAN e o que a Prefeitura ainda precisa definir para que exista uma fiscalização eficiente? Boa noite, Celso. Boa noite a você, ao Sidney, aos ouvintes. Boa noite. Pois a nossa resolução 996 de 2023 traz definições do que são cada um desses veículos. Não são propriamente veículos novos, mas todos eles estão aí temperados com novas tecnologias, né? Inclusive de comando, de acesso, possibilidade de aluguel, um aplicativo que faz às vezes de velocímetro ou que permite essa aquisição contratada temporariamente. Enfim, é um monte de novidades mesmo. Mas a maior novidade é o fato de que eles estão tomando conta das ruas e que tem causado muitos sustos, muitas preocupações, uma sobrecarga e muitas dúvidas, inclusive dos órgãos de trânsito e, infelizmente, como temos visto em vários casos aí, uma crescente participação nas estatísticas de trânsito, que é a parte que mais nos preocupa. O urbanista entrevistado pelo Rafael Figueira, Celso, afirmou na reportagem que o Rio de Janeiro, que a cidade do Rio não tem infraestrutura, né, para dar conta dessas bicicletas elétricas, né? Eu vou além, né? As ruas do Rio estão sempre lotadas de veículos, né? Carros, ônibus, vans e aí muitas motos também, né? Multiplicou aí o número de motos nas ruas do Rio. Elas estão preparadas, há espaço e também segurança para esse tipo de veículo, bicicleta, skate, patinete. O que o senhor acha? Bom, eu vou dizer para os moradores, os felizardos moradores dessa cidade maravilhosa aí do Rio de Janeiro, que não é privilégio
da cidade do Rio de Janeiro. Nenhuma cidade brasileira está preparada para esta onda, esta invasão, um uso intenso que a gente está vendo esse novo meio de locomoção, né? Que ele tem sido estimulado de várias formas, algumas diretas, né? Há uma sequência que até é muito saudável, que vem por conta do esforço dos ciclistas, mas há uma diferença fundamental, né, entre você pedalar um veículo pleno de propulsão humana, como é a bicicleta, e que tem, obviamente, benefícios de saúde, né, inquestionáveis, e nós temos uma sobra desse esforço que continua mostrando, escuta, um veículo de transporte individual, leve, pequeno, é uma solução para um trânsito tão complicado. E, de certa forma, é mesmo. E vem outros estímulos também, às vezes disfarçado de uma falta de coragem, de força política para impor limites. Porque é muito antipático você dizer, não use isso, eu vou proibir aqui na minha cidade. Mas algumas situações precisam mesmo de regra, precisam de limitações, porque é fundamental nós lembrarmos que se aquele condutor da bicicleta elétrica, do ciclomotor, do autopropelido, se sente às vezes um estranho no meio da rua, da avenida, na calçada, e ele tem dúvidas, da mesma forma, numa proporção muito maior, o condutor dos outros veículos, os outros usuários das vias, é que sentem essa estranheza e que não sabem o que fazer. Porque ninguém, essa consciência, sai de casa para se envolver num acidente de trânsito, quanto mais colidir com a bicicleta, seja ela a pedal plenamente ou um moto propelido, né, como temos visto aí. Ô Celso, você disse muitas verdades aí. Também tem, e a internet hoje demonstra tantos exemplos, condutores que estão descuidando, achando que não vai ter problema, descuidando-se, né, vamos dizer assim, e inclusive aqueles que eles dão carona, né, que estão ali ao lado. Por exemplo, a gente vê às vezes uma senhora, um senhor com uma criança sentada ali sem capacete, ambos numa velocidade, tá bom, menos de 30, mas às vezes na pista da esquerda. Frequentemente se vê sem uso de capacete algum. Frequentemente se vê também ultrapassagens, às vezes estranhas, da pista da esquerda, da pista da direita, no centro, como se também o condutor pensasse e agisse assim: os outros é que tem que me ver. Ele também é um corresponsável, né, para evitar que se tenha atritos no trânsito. Como elevar também a um outro patamar a conscientização do piloto que age dessa maneira como eu citei? Então, Sidney, nós temos um desafio aí que é gigante, porque nós falhamos gravemente, vergonhosamente, nessas quase 3 décadas de vigência do nosso Código de Trânsito, por não termos cumprido uma coisa que está na essência dele, está lá no artigo 76, que é educação para o trânsito. Nós simplesmente não fizemos. E ao longo desses últimos anos, o Brasil aderiu a campanhas internacionais, né? Nós que temos uma tradição aí, nós participamos da Convenção Pan-Americana, nós adotamos a Convenção de Viena, no Mercosul nós pintamos e bordamos de líderes, de que sabemos como lidar com o trânsito, mas o fato é que nós passamos vergonha quando olhamos os nossos índices e sofremos muito. E esse sofrimento não é só a questão da dor de quem se machuca, é a dor de quem perde alguém no trânsito, é a dor de quem se vê privado da capacidade de trabalho. Nós esquecemos, mas o Brasil põe mais de 100 mil pessoas em cadeiras de rodas por conta de sequelas de acidentes de trânsito todos os anos. E nós temos pagamos um preço muito alto por não termos feito educação para o trânsito. Então agora, por exemplo, nós estamos colocando na rua e estimulando de diversas formas, algumas diretas, outras indiretas, as pessoas a buscarem os autopropelidos, as bicicletas elétricas, os ciclomotores, mas nós não estamos dando o devido preparo para essas pessoas. Inclusive, boa parte desses veículos não há exigência nenhuma. Não é só o capacete que não é exigido. Não é exigido qualquer curso de conscientização de uso do trânsito. E, por outro lado, os condutores de quem se exige isso, né, eles não têm no seu preparo
qualquer preparo para o convívio, o compartilhamento de espaço com esses novos usuários. Então nós estamos pagando um preço muito alto por não termos feito educação. Bom, e agora? O problema está aí. O que dá para fazer imediatamente? Imediatamente, a única coisa a fazer é impor regras e fiscalizar. E é isso mesmo. É isso mesmo. Acho que o caminho, pelo menos inicial, no meio do turbilhão, é o que disse Celso Alves Mariano, nosso entrevistado, o engenheiro. Qual é a qualificação mesmo, Maurício? Especialista em trânsito, ele é diretor do Portal do Trânsito. É isso, obrigado, Barroca. Eu agradeço a Celso Alves Mariano, em nosso nome aqui, por essa entrevista. 19h15.